Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso projeto em destaque, bastante interessante, por sinal, e que fez sucesso na época, ele saiu na Eletrônica Total número 4, uma das primeiras revistas de Eletrônica Total, lá de 1988. Nós já tínhamos publicado na Revista Saber Eletrônica antes muitos projetos de receptores de rádio. Rádios de todos os tipos, AM, onda curta, FM, VHF, até para sinais de TV analógica, você podia ouvir o som da TV, né, no seu radinho, né? E isso aí agradava os nossos leitores, certamente, porque havia, assim, um gosto especial pelo pessoal da época em explorar o espectro magnético. Puxa, o que eu posso ouvir lá na faixa de 108 a 150 MHz? E aí o pessoal ficava entusiasmado. Eles ouviam as estações de comunicações de polícia, ouviam aviões, aeronaves, torre de controle e coisas semelhantes. Havia na época os scanners, que eram aparelhos semiprofissionais e profissionais que sintonizavam todo o espectro. Eu mesmo tenho um scanner que eu vou fazer um vídeo logo, certo? Vocês vão poder encontrar aí no meu canal, que ele sintonizava tudo. Começava lá em 30 MHz e ia até 800 MHz. Então você podia explorar o espectro. Como o nome diz, scanner. Ele faz a varredura do espectro. E eu tenho um digital que é bastante interessante porque você programa as frequências, programa as faixas que você quer ouvir e ele tem excelente sensibilidade. Mas esses aparelhos que já existiam na época eram muito caros. Então nós demos a opção para que o estudante, o amador sem muito dinheiro, montasse o seu scanner, o seu explorador. E esse explorador nosso era para a faixa de VHF. Então nós fizemos um projeto que saiu na capa de um VHF de bolso. Ele era pequenininho, você podia levar em qualquer parte, e ele usava apenas dois componentes ativos, um circuito integrado e um transistor. E nós nos baseamos, na época, num tipo de configuração que já era muito comum nos meus projetos, que era o receptor superregenerativo. Por quê? Além de ser muito simples de montar, ele não tinha praticamente nenhum ajuste, a não ser o da frequência, e além, eventualmente, um ajuste de polarização em alguns casos, e é extremamente sensível. Ele não tinha lá muita seletividade. Era a configuração que, na época e até hoje, a gente encontra nos brinquedos de controle remoto. Aqueles carrinhos que tem só um botão, liga, desliga, e que ele vai batendo em tudo quanto é lugar, usam esse tipo de configuração, né? Porque ela é muito simples e sensível. Você pode, com um único componente, ter aí um controlezinho remoto que vai a alguns metros de distância, até mais de 20 eventualmente, sem problema de funcionamento. Ele não vai precisar de muito ajuste. Só tem um problema. Na hora que você usa ele como receptor, ele não tem seletividade, então a separação das estações é um pouco problemática. Mas para esse tipo de exploração de faixa, ela não oferece muito problema. Então nós fizemos aí um receptorzinho que ele podia sintonizar desde a faixa de FM até mais ou menos 200 MHz e explorar essa parte do espectro, que era alguma coisa bastante curiosa pelos nossos leitores, como nós já falamos, né? Quando eles ouviam os aviões, ouviam a polícia, ouviam viaturas de bombeiro, coisas desse tipo, serviço público, né? Então eles tinham, assim, despertava a curiosidade, né? Eu mesmo tenho um desses montado, qualquer hora vou montar, não é esse circuito, por isso eu não estou montando agora, que eu, como moro perto do aeroporto de Guarulhos, ouvia com ele a torre e os aviões, né? E eu tenho um scanner grande, que qualquer hora eu vou mostrar para vocês, que faz a mesma coisa. Mas era muito interessante, né, o pessoal montar esse receptorzinho de VHF para explorar. Eu até dava 4 conjuntos de bobinas que você podia montar conforme a faixa que você quisesse explorar. E ele tinha um excelente ganho de áudio,
porque eu usava um circuito integrado que estava começando a se tornar popular, que era o TDA 7052. É um amplificador de áudio que não precisa de nenhum componente externo, só ele já é o amplificador. Ele dava até perto de 1 watt, então você podia usar o fone, como eu indicava aqui, ou podia usar uma caixinha acústica, certo? Para ouvir os sinais que ele captava, e isso com boa intensidade. Hoje você ainda pode montar esse circuitinho numa matriz de contato. E, é lógico, você pode fazer experiências com diversas bobinas, testando as faixas de frequência que você pode pegar. O projeto fez bastante sucesso na época. Muita gente brincou, né? Aprendeu, usou em trabalhos o seu receptor de VHF de bolso, que eu publiquei lá naquela antiga Eletrônica Total. Se você gostou, deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguardem novos projetos antigos que fizeram sucesso. Muitos você ainda pode montar hoje e que marcaram a época, porque certamente eu tinha uma enorme quantidade de correspondência de leitores que montavam os seus projetos, tinham dificuldades, queriam saber mais. Era muito comum o leitor falar, não achei o componente tal, posso usar outro, e eu tinha que indicar. Isso era muito comum. E eu passava boa parte também do meu tempo respondendo a correspondência. E o pessoal lá da redação da revista atendendo os telefonemas. Muitos vinham de longe. Até mais.